Viver uma vida simples, que não é corrida, nem complicada, com tempo para desfrutar e estender o reino de Deus. Que sonho! Quais são os obstáculos para vivermos uma vida simples assim? Quero destacar 3. O primeiro, ter um sentido claro do propósito divino, senão nos perdemos dizendo sim para atividades e iniciativas que deveríamos dizer não, pois não fazem parte do propósito divino para a nossa vida. Segundo obstáculo, ter o tempo necessário. Então, vivendo a partir de prioridades divinas, com sentido claro, a partir do meu chamado, com liberdade para ser e fazer aquilo que Deus me chamou para ser e fazer. E o terceiro obstáculo, ou que pode me dar liberdade, é ter liberdade financeira para viver uma vida simples. Muitas das nossas escolhas acontecem em função da nossa vida financeira. Vida simples, sonho de Deus para nós, propósito de Deus para mim e para você. Estamos caminhando nesses estudos, olhando como Jesus e o Pai nos convidam a viver uma vida simples e como podemos, de forma prática, ter em nossa vida princípios de uma vida simples. E um dos princípios é ter liberdade financeira. É muito interessante porque, como cidadãos dos céus, nós somos chamados a andar na contramão do consumismo. Sim. E isso é um grande desafio. Preste atenção. Quando nós temos nosso orçamento, tudo medido, mas entra um dinheiro extra. Até então, nossas necessidades estão atendidas. Mas com esse dinheiro extra, o que acontece? Aparece de súbito uma necessidade inadiável e já uma justificativa para gastar esse dinheiro extra. Então, o quanto nós temos em nossa perspectiva de vida, em nossa disciplina de vida, clareza do que são nossas necessidades e do que são nossos desejos. Então, vida simples significa uma vida sem qualidade? De maneira nenhuma. Vamos conversar um pouco mais. De forma simples, Jesus traz nesses textos bíblicos de Mateus 6, 19 a 34, que vida simples é uma escolha que nós devemos fazer todos os dias. E quando eu coloco o alimento acima da vida ou as roupas acima do corpo, aí eu entro em conflito com esse princípio que Jesus traz nesses textos bíblicos, da minha relação com o financeiro, a minha relação com o que eu gasto, com o que eu recebo, com o que eu recebo como remuneração pelo meu trabalho. Então, como manter esse equilíbrio de não colocar o alimento acima da vida e nem a roupa acima do corpo? Aí nós podemos perceber um princípio interessante. Porque o nosso coração é que vai determinar aquilo que é um tesouro para nós. Então, enquanto não mudarmos princípios aqui dentro, nós sempre vamos ter a tentação de colocar o alimento acima da vida e a roupa acima do corpo. Mudando de dentro para fora, mudando nossos valores, nós vamos poder fazer novas escolhas. Então, e quanto a gastos, e experimentar mudanças profundas. Mudanças profundas não são aquelas que estamos cheios de remorsos, porque, uau, agora gastei demais e tenho que pagar o que eu gastei demais, estou endividado, um remorso, porque agora eu estou endividado, só por causa das consequências. Não um profundo quebrantamento, porque eu fiz escolha errada, onde eu gastei aquilo que Deus me deu para administrar. Então, esse profundo quebrantamento é que vai promover e gerar em mim uma mudança significativa de novas escolhas. Eu quero indicar aqui alguns princípios que têm me ajudado a buscar por uma vida financeira saudável. O primeiro princípio é crer e experimentar que Deus é o Deus da provisão. Não só de prover o que eu preciso, mas Ele mesmo é a minha provisão. E eu posso experimentar a fidelidade dEle porque Ele se antecede. Ele sabe quais são minhas reais necessidades.
Então, esse mesmo Deus é um Deus de provisão, mas é um Deus que se dá a nós também, não só provê o que precisamos. José do Egito, ele fez reservas em tempos difíceis, para tempos difíceis. Mas a viúva de Sarepta também é uma pessoa que a Bíblia conta como ela viveu um tempo de crise. Ela utilizou o que ela tinha em mãos. E essas são pessoas que viveram momentos de crise e usaram com sabedoria os recursos que tinham à mão. E com isso elas entenderam que Deus é a fonte de todo milagre. Crer que o que eu tenho à mão, podem ser 5 peixes, podem ser os pãezinhos, mas pode ser que é isso que Deus quer usar para me sustentar neste tempo. Então, seja em abundância, seja em escassez, reconhecer que Deus é o Deus da provisão, que Deus é o Deus da fonte, é a fonte de todo milagre. Segundo, ao mesmo tempo que eu reconheço e experimento Deus como Deus da provisão, é preciso fazer um orçamento anual. Não só um orçamento do mês, mas um orçamento anual pensando quais são os objetivos, qual a direção que eu quero dar para a minha vida financeira nesse ano. E o primeiro ganho com isso é que eu amplio a visão. E eu começo a perceber algumas despesas mensais que multiplicadas por 12, uau, posso me surpreender com o valor que isso significa. O quanto custa uma despesa que se perpetua ao longo do ano. E que para mim mensalmente pode não significar um valor tão significativo. Sendo assim, ao planejar uma despesa, preciso refletir o quanto esta custará ao final do ano. Uma oportunidade inadiável pode ser uma armadilha. Até hoje, último dia, tal desconto, pode ser uma armadilha. Esse desconto que você tem até este dia pode comprometer seu orçamento, e o que compromete do orçamento pode ter um custo maior para você do que o desconto que você ganha até esse dia. Então, estabeleça prioridades no seu orçamento, mas anote o significado de cada investimento para você e para cada pessoa que você ama, que está envolvida nesse orçamento. No final das contas, o que pode ser supérfluo na visão de um é carregado de significado para o outro. E essa reflexão precisa ser constante, porque hoje pode ser importante, amanhã não mais tanto, eu preciso ajustar o orçamento. Então, compartilhe com quem está junto no processo do orçamento, construam esse orçamento junto, ampliando essa visão para um ano. Quero trazer um terceiro princípio. Jamais entre em dívidas. Jamais entre em dívidas. Não parcele. Nós vivemos uma época em nossa vida, Daniela e eu, de extrema dificuldade financeira. E a pessoa que nos ajudou, nos dando o valor que precisávamos para colocar nossa vida financeira em dia e devolver para ela mensalmente o que era possível em nosso orçamento, nos fez firmar um compromisso. Sua ajuda estava condicionada ao nosso compromisso de não parcelar mais nada. Avalie se há necessidade dessa parcela. Avalie se você não pode se antecipar e fazer uma reserva para negociar por um bom preço que você precisa. Às vezes, nossa urgência em comprar significam caprichos pelos quais nós podemos pagar um preço muito alto. Então, a dívidas e pagamentos constantes de juros roubam muito da liberdade e impedem a realização de muitos sonhos. Terceiro ou quarto princípio que quero trazer aqui é fundamental aprender a discernir necessidades de desejos. Mas uma vida simples não precisa significar uma vida sem qualidade. Busque fazer escolhas que tragam gratificação para você e para sua família. E o princípio está neste comentário aqui na Bíblia Discipulado, no comentário adicional, recurso adicional que diz assim: o segredo da vida interior e o coração da vida simples é ter uma visão única, uma visão tão absorvida, mas tão absorvida do reino de Deus, que as outras coisas parecem insignificantes comparadas a ela. A vida simples é uma realidade interior
que resulta num estilo de vida exterior de liberdade, não sendo escravo de qualquer coisa, exceto de Deus. Não devemos ficar dependente de nada e de ninguém, exceto de Deus. Então, o quanto uma vida simples, uma vida financeira saudável, a sua vida financeira tem sido saudável e o quanto ela tem comunicado este princípio de vida simples para você. Nosso desafio é nos mantermos fiéis ao orçamento que temos feito e ter um sonho que queremos realizar. Então, separar entre o que temos de despesa, o que é o dízimo, o que é oferta e o que é, além disso, o que queremos guardar mensalmente, porque temos ou um tempo de necessidade nosso ou necessidade de alguém a quem queremos ajudar. E com isso, nesta margem está um sonho que queremos realizar. Qual é o sonho que faz com que você queira fazer uma reserva de dinheiro? Algo que seja significativo para você. Procure discernir em Deus. Um grande abraço.